Bom, vamos lá. Eu preparei para vocês um tutorial falando sobre como trabalhar com o papel noir da Canson, né? Esse aqui é o noir da linha XL da Canson, tá? E eu vou explicar para vocês como a gente trabalhar um pouquinho com ele, questão de lápis, qual lápis usa, quais outros materiais você pode usar ou não. E no final eu vou deixar nos cards para vocês um speed art de um desenho com esse papel, tá? Então vamos lá. Primeiro em relação a riscar, né? Ao esboço do desenho. Se você for prestar atenção, esse papel, ele é preto, então logo riscar com lápis normal, ó, ele só aparece contra a luz. Se você não tiver uma luminária, como eu tenho aqui, vai ficar um pouco difícil trabalhar com ele. Outra coisa, ele é um papel de gramatura pequena. Ele não tem uma gramatura muito alta. Então, quando você riscar, você precisa riscar sempre de leve. Porque se você riscar um pouquinho mais forte, vai marcar o papel, tá? Até o próprio ato de apagar com a borracha branca acaba marcando ele um pouquinho, tá? Uma outra alternativa ao lápis grafite é talvez você usar aquele lápis sketch da Caran d'Ache, tem da Caran d'Ache, que você risca, né? Ele é um lápis azul que você risca e você pode apagar o traço. Inclusive, o desenho que eu vou apresentar para vocês, ele tá riscado com esse lápis da Caran d'Ache, tá? Então, vamos lá. Como eu vou riscar nesse desenho, nesse papel? Você pode usar o grafite normal, você vai ter um pouquinho de trabalho para poder ver o desenho, mas dá para fazer. Muito cuidado na hora de riscar. Você pode usar o sketch da Caran d'Ache, tá? E vamos lá, um outro material interessante, tá? Inicialmente, nele, não há necessidade de usar nanquim, tá? Nanquim e bico de pena nele não vai pegar, porque ele é um papel com uma gramatura pequena, né? Ele não é muito espesso, então o nanquim, o bico de pena vai cortar o papel. Você pode tentar usar de repente com a caneta nanquim, mas dependendo do local, se não for uma área já colorida, a caneta nanquim não vai aparecer, tá? Não vai fazer muita diferença. Uma coisa que você pode usar nesse papel que é muito interessante, caso você queira um trabalho, né, que tenha contornos, é esse material aqui em gel. Ó. Ele permite que você contorne o seu desenho, tá? Caneta em gel, essa daqui é a caneta em gel branca. Existem outras canetas também que você pode usar. Por exemplo, essa daqui é a caneta Posca, tá? Sempre tons claros, tons escuros irão desaparecer nele, tá? Um outro material também que não pega aqui, não adianta, são os marcadores. Eu vou usar um marcador aqui. Ó. Esse marcador aqui é a base de álcool. Ele não aparece. Uma outra cor de marcador. Esse aqui não é a base de álcool. Ó. Não aparece. Ok? Então, vamos lá. Lápis de cor. É o mais ideal para usar nesse papel, tá? Você pode... Um outro material também interessante, mas que eu não tenho aqui no momento, é o pastel seco. A questão do pastel seco é a fixação dele no papel, você vai ter que usar fixador, tá? Mas o que me interessa aqui são os lápis de cor, que é um material mais acessível, a maior parte das pessoas. Eu vou mostrar alguns lápis, né, e de marcas diferentes, de qualidades diferentes. Boa parte dos meus lápis são da Faber-Castell, tá? E assim como no papel craft, alguns lápis irão ressaltar, outros irão apagar e outros terão a sua cor modificada, tá? Eu separei aqui alguns e separei também um lápis da mesma tonalidade, né?
só que de linhas diferentes, para vocês poderem ver a diferença que cada lápis responde, tá? Uma coisa que eu vou apresentar para vocês aqui, que eu já havia falado lá no tutorial do Papel Craft, é uma fichinha, onde você vai colocar todos os lápis com os quais você trabalha, tá? No caso aqui eu escrevi com o nanquim, né, branco. E você vai ter esse papel como guia para você poder colorir seus desenhos, tá? Assim como no papel craft, uma coisa que eu vou ressaltar para vocês é a linha da Super Soft da Faber-Castell, né? Ela é uma linha barata e ela é uma linha que responde muito bem nesse papel, tá? Assim como no papel craft, ela cobre muito bem, ela consegue cobrir os pontos, ela não deixa tanta falha quanto outros lápis. Eu separei aqui o lápis da Faber-Castell, o Eco Color Grip. Por exemplo, ele é um lápis que a linha inteira não sobressai tão bem nesse papel. Vou destacar para vocês aqui, por exemplo, o vermelho. Uma outra linha também bem interessante é aquela linha de lápis especiais, né? Que você tem o neon, você tem o pastel, você tem o metálico. E eu separei para vocês uma coisa que pode parecer que o neon sobressaia. Na verdade, acontece ao contrário. Por que eu tô dizendo que o neon sobressai? Porque se você prestar atenção, esse papel, ele vai dar em alguns lápis esse efeito um pouco neon. A própria linha de lápis neon da Faber-Castell não faz isso no papel. Porém, os lápis da mesma série, né, de lápis especiais da Eco, o pastel, por exemplo, ele já responde um pouquinho melhor, tá? A linha de cores pastel. Mais um aqui que eu vou mostrar para vocês, que não sobressai tanto, da linha neon, é o amarelo. Ele é o que responde um pouquinho melhor, mas não chega tanto. Passando agora para a linha aquarelável, eu separei para vocês alguns tons de cor que realmente não vão sobressair tanto. O azul da Prússia é um, tá? E o laranja escuro é outro. Na verdade, o laranja escuro, ele inclusive muda de tom, né? Agora nós vamos para os lápis que sobressaem, né? Vou começar com a linha da Policromo. Esse lápis aqui da linha Policromo, ele é o amarelo, é o 108, né? E assim como nos outros, no papel craft, eu creio que seja a qualidade da mina. Porque esses, né, que eu apresentei para vocês aqui até agora, eles têm uma qualidade de mina um pouco menor. O aquarelável é um pouquinho melhor, então o aquarelável vai depender do tom de cor que você usa. O amarelo. O lilás, ele não sobressai, mas ele consegue aparecer sobre o papel. O amarelo 105, ele tem uma característica. Ele fica com uma aparência um tanto esverdeada, então ele é um lápis que modifica um pouco a cor, tá? E um outro também que se sobressai bastante é o azul 146. Tá lá. Ainda na linha da Faber-Castell, vou agora para a linha dos aquareláveis. Um que sobressai é o laranja médio. Ao contrário do laranja escuro, né? Ele já sobressai. O pêssego fica muito bem. O azul, esse azul aqui é o azul claro, né? O 043.
E o rosa. Esse rosa aqui é o 06. Também separei para vocês aqui o 29, que é um lilás mais claro. E agora mudando para uma outra marca, né? Até agora eu só usei Faber-Castell. Eu vou apresentar para vocês os lápis da Caran d'Ache, tá? O Supracolor. E eu vou apresentar esses três aqui porque são os três que eu tenho. Então vamos lá. Por acaso todos os 4, na verdade, que eu tenho são muito bons para esse papel, eles sobressaem muito bem. Mais uma vez eu falo, talvez seja a qualidade da mina, pode ser que eu esteja errada. E uma outra característica também que eu vou sobressair desse papel é que, ao contrário do craft, desculpa, eu sempre falo errado, do craft, ele não tem textura, tá? Porém, por se tratar de um lápis de gramatura pequena, você tem que trabalhar com a rotulação, de preferência sempre com com lápis deitado, para você poder cobrir a maior área, né, de pontos possíveis. E vamos lá, vou aproveitar e vou destacar para vocês os lápis da Supersoft. Como eu falei antes, eles são os que mais sobressaem nesse papel. Ó, o rosa, o branco, é claro. Esse que eu usei aqui da Supracolor foi o cinza claro, tá, gente? Foi o 02. Aqui já é o branco. O pêssego. Um lilás escuro. Ó, ele responde um pouquinho parecido com o policromo. O verde. O azul. E um outro tom aqui de azul, né? No geral, cores, tons, né? De azul claro, tons de amarelo claro, tons de verde claro, e tons de rosa ou lilás, né? Que sejam um pouco mais claros, eles irão sobressair muito bem nesse papel, tá? Branco, cinza claro também vai sobressair muito bem. Os lápis metálicos, eu não estou com nenhum agora aqui no momento, mas os lápis metálicos sobressaem muito bem nesse papel. E agora eu vou mostrar para vocês os de tom verde. Vamos lá. O que eu fiz? Eu separei o verde, tá? E eu separei o verde... Como eu não tenho aqui uma variedade tão grande de lápis, na verdade, eu tenho os mais acessíveis a mim. E acho que também a maioria que assiste esse vídeo. Eu peguei o Eco Color Grip da Faber-Castell, verde claro. Peguei o policromo, o 171. Peguei o verde 71 do lápis aquarelável. E peguei o da Supersoft, também o verde claro. Eu também peguei da Faber-Castell, porque é mais... a possibilidade deles serem, né, mais próximas, apesar de serem linhas diferentes, é muito maior do que se eu for usar outra marca de lápis. Então vamos ver como que eles vão responder no papel. Ó, ele não apareceu tanto, é o Color Grip. O policromo já aparece muito bem e ele cobre bem o papel. Apesar de eu ter de usar várias passadas. O aquarelável. E agora o Supersoft. Bom, o que eu percebo aqui?
Eu tenho 3 lápis do mesmo tom de verde, porém de qualidades diferentes. Eles são de linhas diferentes da Faber-Castell, né? Eu tenho a linha um pouco mais escolar da Faber-Castell. Eu tenho a linha aquarelável, que ainda é escolar, porém ela possui uma qualidade de mina diferente pelo fato de ser aquarelável. Eu tenho uma linha mais top de linha também escolar, da Supersoft. E eu tenho a linha policromo, que já é uma linha mais top de linha, né, da Faber-Castell. Como eu havia dito para vocês, realmente o Eco Color Grip, ele some no papel, né? Então, se eu for olhar aqui na minha paleta do Eco Color Grip, todos eles desaparecem no papel. Já o policromo, ele aparece muito bem, cobre muito bem, né? E o policromo, como sempre, vai depender, na verdade, da tonalidade de cor, né? Dos que eu tenho aqui, o que menos sobressaiu foi o Lilás 137, né? O preto é óbvio que não vai aparecer, né? E aqui, ó, eu falei que eu não tinha, mas eu tenho. Os metálicos aparecem muito bem. O aquarelável, ele cobre, mas não ressalta. Ele faz o serviço dele. E o verde, como eu havia comentado, o verde da Supersoft, ele sobressai, né? Ele realça, ele fica com essa tonalidade neon, né, que eu falei pra vocês. Uma coisa que a gente percebe, vou mostrar minha fichinha aqui pra vocês, é que enquanto as outras linhas de lápis, elas vão manter ainda um fundo um tanto escuro, o Supersoft é o único que parece que fica com uma base clara, né? Como se eu tivesse passado uma base branca e depois jogado o lápis de cor por cima, tá? Vamos lá, deixa eu desfazer minha bagunça. Tá tudo bagunçado aqui em volta, não dá pra vocês verem. E agora eu vou deixar aí no card pra vocês, eu vou fazer o speed art desse desenho aqui, né? A Felícia do Pocket Fighter. E eu vou usar ela, vou trabalhar com ela porque eu vou trabalhar com tons de azul, né? Azul claro, azul escuro, tons de pele, tons de branco, cinza, né? Eu vou ver também a possibilidade de colocar algum rosado aqui nela, né? Em algum local da pele dela. E vamos ver como é que vai ficar esse trabalho aqui, tá? Vou deixar pra vocês aí no card o speed art dele.